Nós agora vamos explicar por que aquele processo ocorre. A areia movediça e a mistura que nós preparamos são fluidos não newtonianos. Isso significa que a viscosidade deles não é bem definida e ela também não é constante. Essa viscosidade ela vai se alterar de acordo com a pressão e com a temperatura. Mas qual que é a diferença de um fluido não newtoniano para um fluido newtoniano? Um fluido newtoniano, ele tem viscosidade constante. Ele não sofre deformação quando a gente aplica uma força sobre ele. Quando a gente aplica uma pressão sobre ele. Pressão é força sobre área. Então, independente da força que a pessoa pular aqui, essa água não vai alterar a viscosidade dela. Ela pode saltar, a pessoa, né? Pode simplesmente entrar na água. Isso não vai alterar a viscosidade da água. Isso porque a água é um fluido newtoniano. O que é bem diferente da areia movediça. Se a pessoa pula em cima dela, se a pessoa entra devagar, se ela se movimenta bruscamente, a areia movediça vai se comportar de uma maneira diferente. Fluidos não newtonianos alteram a sua viscosidade de acordo com a pressão e com a temperatura exercida. Se eu tenho um aumento na pressão, ele se comporta como um sólido. E se eu tenho pouca pressão exercida, se comporta como um líquido. A nossa mistura é uma suspensão. Ela é uma suspensão, pois nós temos um sólido, que é o amido, disperso em um líquido, que é a água. Por isso, a mistura é uma suspensão. Tá, mas o que faz com que essa suspensão ela fique dura quando a gente gera o impacto, né? Por que o aumento da pressão faz com que ela se comporte como um sólido e pouca pressão faz com que ela se comporte como um líquido? O que acontece é que quando a gente gera um impacto na mistura, forma uma estrutura semi-rígida entre as cadeias do amido, que é o nosso sólido. Isso porque existe uma resistência desse impacto. Então, a resistência do impacto na mistura está entre as cadeias de amido, formando uma estrutura semi-rígida. Então, se nós gerarmos um impacto na mistura, por causa da resistência, vai ser formada uma estrutura semi-rígida entre as cadeias de amido, que é o nosso sólido.